longo da história, elas são usadas no mundo com diferentes finalidades, de ornamentação a rituais religiosos. Embora exista há milhares de anos, em outras culturas aqui no Brasil, a tatuagem é algo relativamente recente. Chegou por aqui nos anos 1960, se instalou inicialmente nas zonas portuárias e, por isso, foi associada à marginalidade. Com o passar dos anos, ganhou status artístico, popularidade. Com a introdução de técnicas e materiais mais modernos, hoje a tatuagem reforça a ideia de uma expressão individual. Os desenhos, as formas, as técnicas variam e conquistam cada vez mais espaço na sociedade, independentemente de profissão, religião, gênero ou idade. É o que você acompanha no Viver Melhor de hoje. Reportagens e entrevistas sobre estilos de tatuagem, a procedência do material utilizado, cuidados na cicatrização da pele, da história à saúde, passando por aspectos psicológicos e sociais. Dona Nereide tem 89 anos e fez a sua primeira tatuagem há cerca de um mês. Pode ir? Apesar da preocupação da família, ela garante que nem doeu na hora. Isso aí que vocês estão falando? Vocês estão me achando que isso aqui não é nada pra mim? A ideia surgiu de uma das netas, a Paola. Ô vó, vamos fazer uma tatuagem? E eu fiquei pensando, falei, ai, não. Depois eu pensei bem, por que não? Vou fazer sim, não tem nada demais, é uma coisa tão lindinha, tão bela, que não vai me agredir em nada. A aposentada que mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, tem 6 netos e 4 bisnetos. Ela resolveu eternizar no antebraço direito uma homenagem à filha Márcia e o companheiro da vida toda, o Benito. Eu tatuei as iniciais dos meus filhos e do meu marido. E os 2 coraçãozinhos são do meu marido e da minha filha que morreram. Nunca é tarde para a gente viver novas experiências. Para mim isso aqui foi uma maravilha. Adorei. Agora é uma forma de carregar para sempre a lembrança do meu marido e da minha filha e de todos os filhos, né? Já Paulo Renato, de 27 anos, que mora em Brasília, começou cedo e já coleciona desenhos no corpo desde a adolescência. A primeira vez que eu fiz uma tatuagem tem uns 10 anos. Foi, inclusive, no peito também. E atualmente eu devo ter mais de 18 tatuagens. Eu já perdi a conta, não conto mais, porque eu tenho alguns projetos que elas emulam mais de uma tatuagem. Por exemplo, o meu braço. É uma tatuagem maior que emulam várias. Na primeira tatu, o publicitário pediu para o tatuador unir 2 de suas paixões. De mitologia nórdica e desenhos e anime em geral. Então ele acabou criando um projeto que seria uma serpente e a Yggdrasil, que é a árvore da vida. Então, acaba daí um significado dessa. Os demais desenhos não seguem um determinado padrão, mas o jovem conta que as tatuagens representam um estado de espírito. Por exemplo, nas minhas mãos, um meme que está muito em alta, que é o tal do fork, que é um positivo e um negativo. Então, quando eu estiver tranquilo, eu mostro mais a mão esquerda. Quando eu estiver mais chateado, eu mostro a mão direita. Isso já expressa bastante coisas. No meu pulso também tem uma tatuagem em homenagem ao meu pai e minha mãe. Na obra mais recente, resolveu eternizar os filhos de 4 patas, uma homenagem aos seus gatos. No fim das contas, a tatuagem ela é uma arte e a gente acaba expressando no nosso corpo como tela o trabalho de uma outra pessoa. Dentre os artistas que expressam a arte no corpo do publicitário está o Marcelo, que é tatuador há 10 anos. Ele acumula experiência em estúdios de Brasília e São Paulo e conta que na última década tanto as técnicas quanto os equipamentos estão cada vez mais modernos. Então, antigamente as máquinas de bobina elas são mais agressivas, entendeu? Hoje, com essas máquinas novas, ela tem um recuo, ela tem mais uma maciez na batida entre a pele, a agulha com a pele, entendeu? A bobina é mais agressiva, tá? E hoje, com a tecnologia, com a máquina de pen e usa os cartuchos que tem um recurso, essas coisas, dói menos. Se você está pensando em fazer uma, fique atento ao primeiro passo.
Estamos falando de serviços com procedimentos invasivos. Da mesma forma que dentistas, outros serviços médicos, esses estabelecimentos precisam ser licenciados junto à vigilância sanitária antes de iniciar suas atividades. Algumas questões importantes que a gente deve falar é que os pigmentos, as tintas devem ser registradas junto ao órgão competente, a Anvisa. Equipamentos também devem ser regularizados, agulhas devem ter registro. Os procedimentos precisam ser realizados em local adequado, não devendo jamais serem feitos ao ar livre. É necessário realizar desinfecção sempre de um cliente para o outro, de todos os utensílios, né? Bom, e como a tatuagem exige uma série de cuidados, desde a escolha do tatuador e do estúdio até a cicatrização da pele, para repercutir os riscos à saúde e como evitá-los, eu converso agora com o médico dermatologista Dr. Erasmo Tokarski, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação conosco, doutor. Olá, estou às suas ordens, Rafaela. Muito obrigada. Bom, vamos lá. A gente já acompanhou ali na reportagem que a tatuagem hoje ela ganhou popularidade, não tem idade, né? Dos mais jovens aos mais idosos, está valendo para todo mundo. Agora, sob o ponto de vista da saúde, existe riscos para determinados grupos? Quem não pode fazer uma tatuagem, por exemplo? É interessante a sua pergunta, porque é o seguinte, as pessoas que têm muita sensibilidade, muita alergia, principalmente, as pessoas que têm doenças autoimunes, elas não deveriam fazer a tatuagem, porque a tatuagem é um pigmento, é um corpo estranho que você põe na pele. Então, dependendo do pigmento, como disse ali provavelmente o rapaz da Anvisa lá, o pigmento tem que ser anvisado, ele tem que ter uma autorização para que seja feito algo que não dê agressão à pele da pessoa. Doutor Erasmo, o corpo pode, de alguma forma, rejeitar, tentar expulsar ali a tatuagem? E quais são os indícios? Por exemplo, tem pessoas que são muito alérgicas, né? E eu já peguei muitas alergias, principalmente ao pigmento vermelho. Então, a pessoa fez a tatuagem no braço, no antebraço, e coçava dia e noite, e ficava muito empolado naquela região da tatuagem. E ele teve que tirar a tatuagem por causa do pigmento vermelho que estava dando alergia. Então, o pigmento vermelho é o que mais dá alergia. O amarelo pode dar, raramente o pigmento preto, né? Mas, então, essas pessoas muito alérgicas, elas têm que tomar cuidado, porque o risco é grande. Então, dor e cicatrização muito demorada são indícios de que algo deu errado? A cicatrização, por exemplo, se for muito demorada, é indício que algo deu errado. Por exemplo, uma pessoa diabética, se ela faz uma tatuagem, ela pode ter uma cicatrização bem retardada, e com isso, então, assim, influenciar no estado geral da tatuagem. Você tocou no ponto aqui dos diabéticos, né? Então, eles podem fazer tatuagens, mas tem que ter uma atenção redobrada ali? Tem que estar controlado, né, Rafael? A diabetes tem que estar controlado, não pode ser uma diabetes descompensada, daí o risco é muito maior. Partes do corpo, existem partes proibidas ou eu posso fazer em qualquer lugar? Falando em partes do corpo, tem até uma polêmica, né? Porque uma artista, uma cantora muito famosa, fez em um lugar, assim, bem curioso. Até deu uma repercussão danada quando isso saiu na mídia. Mas, sob o ponto de vista da saúde do indivíduo, eu posso tatuar ali a região onde vou tirar sangue depois ou aplicar alguma medicação? Veja bem, o ideal é que não faça tatuagem, por exemplo, na região que vai tirar sangue. Isso aí é para que a veia fique mais exposta. Mas quem sabe tirar sangue direitinho vai sentir, vai palpar e vai sentir a veia. Por outro lado, quando a pessoa tem assim, aquelas pintas, principalmente pintas enegrecidas, pretas no corpo, que tem às vezes várias no tronco, nas costas principalmente, aí então tem que tomar muito cuidado, porque essas pintas, se a pessoa for, por exemplo, muito branca, ela tem uma tendência a evoluir até para o melanoma. Então,
se você fizer a tatuagem por cima, você vai mimificar ali e vai tirar a característica da pinta e não vai dar para ver direito. E o diagnóstico, por exemplo, do melanoma, ele tem que ser feito um diagnóstico no mais curto prazo possível, para que não haja um problema de você perder a vida por causa de uma pinta. Então vamos lá, poder pode, mas não deve, não é recomendado. Exatamente, poder pode, mas não deve. O senhor teve, inclusive, um caso, né, de paciente que precisou remover a pinta ali e aí acabou tendo que tirar a tatuagem, ou parte da tatuagem, como é que foi? Já aconteceu isso outras vezes. Um paciente, por exemplo, colocou aqui no braço o símbolo do Flamengo e deu um câncer de pele entre a tatuagem e a pele boa. E aí eu tive que tirar parte da tatuagem lá do Flamengo. E para ele foi um sacrifício aquilo, mas não tinha jeito. Então, tem outros no caso do peito, das costas. Então, realmente, é importante que a pessoa, quando comece a sentir qualquer diferença nesses locais, que procure seu dermatologista. Fiz tatuagem e me arrependi depois. O senhor já tem um tempinho, né, que está, né, nessa jornada aí no trabalho de remoção de tatuagens. Qual é o primeiro passo? É o laser direto ou tem algum creminho, alguma coisa que a pessoa pode fazer ali para ajudar? Olha, nesses 20 anos que eu faço laser, 20 e poucos anos, eu já tive um paciente que fez a tatuagem à tarde e no outro dia de manhã queria tirar, chorando, queria tirar, que não era aquilo e tal. Meu Deus, rápido assim, doutor? Eu tenho uma história, a paciente tinha 6, 7 tatuagens e ela queria tirar da perna. Quanto tempo tem essa tatuagem? 23 anos. Mas se ela quer tirar essa tatuagem, por quê? Tá bem, tá bonito. Não, ela me deixa depressiva, eu fico com depressão. Nossa! Então, aquela tatuagem ia deixar depressiva. Teve um outro caso também de uma pessoa que fez um lobo muito bonito, muito colorido, muito bonito. A tatuagem estava linda no ombro e ela queria tirar só a face do lobo. Eu disse, mas por quê? Está tão bonito, senão ele não me deixa dormir. Meu Deus! Então o senhor tem que fazer quase que um trabalho artístico também, né? E pegar o laser ali ou qualquer outro instrumento que você utiliza, tirar só parte, imagina. É um trabalho muito complicado e essa história de se arrepender no dia seguinte, correu lá horas depois ali que fez a tatuagem, fica mais fácil de sair? Quando é mais recente, sim. Agora tudo depende da tinta, Rafaela. Quando o tatuador... Depende de 3 fatores, na verdade. Primeiro, da profundidade que foi colocada essa tinta, do local que foi colocada essa tinta, né? E principalmente se foi colocada com a máquina. Quando for coloca com a maquininha, como aquele rapaz falou, o Marcos, né? Uhum. Ele faz a tatuagem numa determinada profundidade. Quando é uma pessoa mais amadora, ele fica com o pigmento ou para fora ou muito para dentro. Então fica muito irregular a profundidade da tatuagem. E isso tem muita diferença na hora de tirar a tatuagem. O que o senhor usa, doutor Erasmo, para poder remover a tatuagem? É laser ou é algum outro procedimento com agulha também? Não, laser é luz, né? Laser é luz. Só que é uma luz muito forte que ela é direcionada para aquele ponto. Hoje nós temos 2 lasers assim fantásticos, que é o Pico Segundo, né? O Picoxur e o Piccolo. O Piccolo já é uma tecnologia que chegou recente no mundo da tatuagem, no mundo do Pico Segundo, que é um laser que é muito eficaz, principalmente para os pigmentos pretos, né? Depois também tem um adicional desse Piccolo que é para pigmento vermelho, verde, amarelo, mas é o laser. Antigamente você usava o laser de rubi, que variava de 8 a 20 sessões. O Piccolo já hoje é 3 a 6 sessões. Olha só, doutor, tatuagem dói. Eu tenho 5 em vários lugares diferentes e dói para burro. Agora, o laser dói também para remoção? Dói. A gente tem que fazer, às vezes, pomada anestésica, aplicar anestésico, para que, mesmo hoje, menos agressivo do que eram os lasers de rubi, ele dá
casquinha, uma crostazinha que cai com 4, 5 dias, 6 dias, mas mesmo assim ele é doloroso. Vou pedir licença para o senhor agora, a gente vai partir para o intervalo rapidinho, já volta ao nosso bate-papo, viu? Viver Melhor faz uma breve pausa, daqui a pouco a gente volta para falar sobre os riscos das tatuagens temporárias, as de rena e aquelas que acompanham os chicletes ou brinquedos que as crianças adoram. Os detalhes você confere já. Tatuagens temporárias são populares entre pessoas de todas as idades, mas aquelas coloridas com desenhos dos mais variados, que vem no chiclete, por exemplo, as crianças amam. Elas são removidas com água ou álcool, mas especialistas alertam que, dependendo da procedência do material, podem ser prejudiciais à saúde. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, encontraram a presença de elementos possivelmente tóxicos para a pele em tatuagens temporárias. Os resultados dessa pesquisa você acompanha agora no quadro Avanços. Os pesquisadores estudaram os componentes bioacessíveis, que são aqueles que podem ser absorvidos pelo corpo, presentes nas tintas de tatuagens temporárias. Elas foram mergulhadas em uma solução com ácido clorídrico, que simula tanto o contato com a pele quanto a ingestão acidental do produto pelas crianças. Os estudos colocaram à prova várias marcas diferentes. Os elementos tóxicos, então, que a gente determinou nas tatuagens, em que a gente encontrou concentrações até elevadas, foram cromo, né, que é um elemento comprovadamente cancerígeno, o chumbo também, que é um elemento comprovadamente tóxico, bário, e o alumínio, que a gente encontrou em elevada concentração, principalmente em tatuagens utilizadas por crianças. Tá? Essas tatuagens para crianças, elas geralmente são encontradas em chicletes, né? Eles utilizam ali como forma de brinquedo. Os corantes presentes nessas figurinhas não são regulamentados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao contrário das tatuagens permanentes. Os equipamentos e as tintas utilizadas devem ter registro na agência reguladora. Atualmente, a autarquia autoriza o uso de 13 tintas que são registradas no Brasil para as tatuagens permanentes. As exigências para a autorização da Anvisa estão previstas na Resolução RDC 55 de 2008, que classifica os itens como produtos utilizados no procedimento de pigmentação artificial permanente da pele e buscam garantir a ausência de produtos tóxicos ou cancerígenos entre os componentes. Enquanto as tatuagens temporárias seguem sem regras específicas, pesquisadores chamam a atenção para a necessidade de uma regulamentação na área. Então, por conta da falta dessa legislação apropriada para os corantes presentes nessas tatuagens temporárias, o nosso trabalho, então, tentou demonstrar que existe a presença de alguns elementos tóxicos bioacessíveis presentes nessas tatuagens temporárias. Essas tatuagens podem causar desde urticárias até granulomas e, dependendo da concentração e da absorção da pele, a da absorção desses metais pela pele, pode causar também até um câncer. E aí é importante também a gente falar que, pela falta de legislação, o nosso objetivo foi também demonstrar à comunidade científica e aos órgãos reguladores, sobre os riscos, de usar essas tatuagens temporárias devido à falta de conhecimento com relação à composição dessas tintas. E agora, para a gente repercutir os riscos dessas tatuagens e outras questões que envolvem o tema, eu volto aqui ao bate-papo de forma remota com o médico dermatologista, Dr. Erasmo Tokarski, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dr. Erasmo, vamos voltar ao papo aqui, pegando o gancho agora da reportagem. O químico diz ali, que eles encontraram nesse estudo crômio, cobalto, chumbo, alumínio, um perigo danado, porque a criançada está usando e adora, essas tatuagens. E a gente também vem acompanhando um crescimento em relação às alergias, aos problemas provocados. É claro que tem inúmeras marcas no mercado, mas qual é a orientação para os pais e os riscos desse uso com o material inadequado? Pois é, veja que
ele falou bem, falou correto, que são produtos que não são anvisados, né? E esse é um grande problema, porque eu já peguei realmente também casos de alergias por esses microelementos. Os metais pesados, cromo, chumbo, principalmente o chumbo, o alumínio, eles também podem, bário, podem levar a estimular câncer a longo prazo, sabe? E além da alergia no local, que pode dar também em alguns casos da pele. Então, realmente é preocupante. Infelizmente, essa parte não tem fiscalização e isso é muito importante para a saúde da criança, principalmente aquelas crianças que têm dermatite atópica. Elas são muito mais alérgicas, mais sensíveis a esses agentes externos. E aí, então, além da alergia atópica, da urticária, que pode dar, da dermatite de contato que tem ali, pode haver essa absorção. E essa absorção, a longo prazo, é que é perigosa para a saúde da pessoa. E pode ser silencioso, né? Às vezes a criança não tem nenhuma reação alérgica ali, mas com o tempo aquilo pode prejudicar. Exatamente. Pode ser silencioso e principalmente quando usa demais, né? Casos que gostam e é bonito e tal, então usa demais, aí o perigo é maior. Né? A orientação do senhor, então, é o quê? Não usar esse tipo de tatuagem? Exato. Tal qual a rena, por exemplo. A rena é uma tatuagem temporária que se faz na praia, ali brincando e tal, né? Ela também contém esses produtos ali. Não só tem pigmento de rena, que é um pigmento vegetal, muitas das vezes pode ter outros componentes químicos, né, que vão dar mais aderência do pigmento na pele e aí, então, dá esses problemas. Eu ia tocar justamente nesse assunto da rena com o senhor. Daqui a pouquinho a gente tem a chegada do verão, vira febre, né, no litoral brasileiro, aqueles tatuadores. E aí a gente tem um local inadequado, porque a pele está ali com a água salgada, na areia. E a rena em si, acho que não faz mal, né, doutor? O problema são os adicionais. A rena é um pigmento vegetal, né? Ela por si só não faz mal. Tem pessoas que têm alergia. Mesmo rena para cabelo, passa a rena no cabelo e começa a dar alergia no couro cabeludo. Então, ela também é um agente alergizante. Mas, no caso da rena, para tatuagem temporária, é que ela pode conter alguns pigmentos de metais pesados, então, como chumbo, alumínio, coisa assim, e esses fazem mais mal. E os índios usam, por exemplo, para pintar a pele, genipapo, né? Aí não tem problema, é uma substância natural. O lance é a rena. Uma vez eu fui pescar e o índio pegou e me fez uma tatuagem assim, eu perguntei, isso sai? Ele falou, sai, se banhar, sai. Genipapo e carvão que eles usam, né, doutor? Então aí não tem nenhum problema, vai para uma viagem de turismo ali, pode fazer que o risco deve ser menor. Mas, Rafaela, daí o que aconteceu? Eu disse, não, vou deixar um pouquinho para não sair, né? E demorei 6, 7 horas para lavar, a hora que fui lavar não saía. Meu Deus! Quer dizer que fica na pele? Fica. Por isso que aqueles índios usam e fica vários dias, ficam meses, às vezes, é porque eles usam o genipapo com carvão ali, mas é algo assim que realmente fixa. Filtro solar é importantíssimo, né, para as tatuagens, as permanentes. É obrigatório? O filtro solar, ele ajudaria, mas também não é, porque o próprio pigmento já vai fazer uma barreira física. Então, já tem uma barreira física para não dar o dano solar na derme. Então, eu diria que ele não é o mais importante, não, sabe? Sobre a tatuagem, ao redor dela, sim, é importante usar. Porque às vezes na praia a gente vê muito aquelas pessoas, principalmente as que fizeram tatuagem há pouco tempo, né? Que às vezes passa só na região ali da tatuagem, fica aquela pele branca de protetor só na região. O importante é passar no corpo inteiro, né, doutor? Corpo inteiro. E o que eu diria também, voltando à tatuagem permanente, a pessoa que for fazer a tatuagem, ela verificar bem aonde que ela está fazendo,
porque o tatuador ele tem que ser regulamentado direitinho, como foi dito, porque às vezes ele pode ter, por exemplo, material contaminado, pegar uma hepatite, sabe, uma doença bacteriana, uma micobacteriose. Então tem outras coisas que são muito importantes, que é de fundamental importância a pessoa que for fazer a tatuagem verificar essa higiene do local para que não faça algo de errado contra a sua saúde. Bom, olha só, tatuagem, a gente sabe que ela é cercada de mitos e verdades também. Eu vou aproveitar aqui a presença do nosso médico para esclarecer alguns pontos. Eu vou para uma primeira questão aqui que a gente escuta muito. Essa eu acho que é mito. Eu vou apostar aqui que é mito, que com o tempo a gente descobriu que isso não vale mais. Era uma máxima antiga. Mas vamos lá, doutor. Pessoas tatuadas não podem doar sangue. Isso é mito? Isso é mito. Nada a ver. Nada a ver. Mas a gente, durante muito tempo, nós falamos sobre isso, né? Minha avó falava, não faz tatuagem, não pode doar sangue, é perigoso. Não, porque, veja bem, se é aquilo que eu falei anteriormente, se a pessoa faz uma tatuagem, por exemplo, num ambiente bom, bem limpinho, higiênico e tal, ela evita ali de uma hepatite, um HIV, você entendeu? Então, essas pessoas podem doar sangue, essas pessoas com hepatite ou HIV não podem doar sangue. Já hoje, como é feito num ambiente muito bom, não tem nada disso, não tem problema nenhum. Agora vamos lá, chocolate e fritura dificultam a cicatrização ali, quem fez a tatuagem. Depois é bom evitar alguns alimentos. Mito ou verdade? Mito. É mesmo, doutor? Olha, então, mas pode comer carne de porco, por exemplo? Pode, ué, qual o problema? Não sendo bem feita, é saudável. Mesmo? Eu achei que tivesse alguma ligação assim com a cicatrização para ajudar. Nada disso, é mito? Nada disso, é mito. Olha só. Diabéticos não podem fazer tatuagem? Você já respondeu lá no bloco anterior. Depende. Depende. Se estiver controlado, pode. Se estiver descompensado, não. Não é recomendado fazer tatuagem na gestação? Mito ou verdade? Qualquer atitude que se faça no corpo da mãe gestante sempre tem algum componente emocional, psicológico, etc. Normalmente, o fato de tatuar não tem nada a ver se está gestante. Não tem nada a ver, não. Olha, como a gente cresce ouvindo as questões, né? Ainda mais tatuagem, que tem todo um universo assim. Acho que é muito cultural também, né, doutor? Com a marginalização e tal, a gente crescer com esses mitos e achar que é verdade. Eu mesma achei que gestante não poderia fazer. Vamos lá, quem faz tatuagem não pode ir à praia depois, principalmente nos primeiros dias ali. Isso é verdade? O ideal é que não vá, porque está na fase grossa, está na fase de cicatrização. Então, se entrar lá uma areiazinha, vai infeccionar, e se infeccionar, pode até perder parte da tatuagem. Então, o ideal é que não tome sol, não vá para a praia. A tatuagem colorida agride mais a pele? Agride mais a pele. Aquilo que eu falei, que, por exemplo, o pigmento vermelho ele é mais sensibilizante, dá mais reações alérgicas. Pessoas mais velhas vão ficando com a pele mais sensíveis, às vezes a pele fininha. Lá aquela personagem que eu mostrei no primeiro bloco, a dona Nereide, ela tem 89 anos, e aí eu fiquei pensando, ela disse que não doeu não, mas as pessoas têm a pele mais sensível, isso gera mais dor na hora da tatuagem. Eu estou falando aqui tatuagem porque o programa é sobre o assunto, mas em caso de outros procedimentos com agulha também, doutor? Ali ela não doeu porque ela fez uma região que é pouco sensível, né? Ela fez no braço, então ali é uma região pouco sensível. Então, não tem esse problema. Tipo assim, o que eu já vi também são pessoas que fizeram a tatuagem quando jovem, depois quando ficam idosas, a tatuagem fica meio que enrugadinha ali, fica mais prensada e tal, e aí as pessoas às vezes querem tirar porque já não está mais bonito como antes. Alguma dica para manter a tatuagem bonita e bem cuidada ali? Principalmente as coloridas, né? Porque a colorida acho que dá mais trabalho até para isso, né? Para manter ela viva por mais tempo na pele. A dica é ir sempre num bom tatuador e fazer com uma boa tinta. Essa que é a principal dica. Porque se fizer com uma tinta não de muito boa qualidade, ela vai perdendo a cor e vai ficando
mais esmaecida, mais borrada, então a dica seria uma boa tinta. Procurar o dermatologista também, se cuidar direitinho, passar um creminho de vez em quando, né? Isso é básico, né, doutor? Esse é básico em todo o corpo, independente da tatuagem, né? Maravilha, quero agradecer demais a sua participação, as dicas aqui, o bate-papo, viu? Muito obrigada, doutor Erasmo. Obrigada pela disponibilidade. Gostei das perguntas, foram importantes, eu acho que foram bastante elucidadoras, né? Estou sempre às ordens. Ok, muito obrigada, até a próxima, um abraço para o senhor, tchau, tchau. Viver Melhor faz agora uma breve pausa. A seguir, a conversa com a psicóloga Andréia Soares Calçada e o Borel, que é membro fundador da Associação dos Tatuadores e Perfuradores do Brasil. Até já. Viver Melhor está de volta e hoje o programa é sobre tatuagem. No último bloco, vamos abordar os aspectos sociais que envolvem essa arte que vem colorindo a história do mundo. Eu recebo agora para a conversa de forma remota a psicóloga Andréia Soares Calçada e o Borel, que é membro fundador da Associação dos Tatuadores e Perfuradores do Brasil. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação. Vou começar com o Borel. Borel, me referi agora à tatuagem como uma arte. O que ela significa para você? Você que já tem aí 28 anos, né? Nesse universo das tatus? Isso mesmo, olá gente, tudo bom? Bom, a tatuagem para mim sempre foi um estilo de vida, né? Apesar da ser a arte toda, né? Mas para mim sempre foi uma questão de vida, de trabalho, né? Eu dediquei minha vida inteira para isso. Então ela se baseia muito mais num estilo de vida do que só uma arte, né? A gente procede isso, respira isso o tempo todo, mexe com todas as partes do corpo em si, né? Desenha o corpo para nós é a nossa tela, né? Uhum. Então, para mim, é um estilo de vida. Andréia, seja muito bem-vinda também, obrigada pela sua participação. A tatuagem ela pode ser vista como uma forma de expressão, de uma comunicação não verbal por meio dos desenhos, das formas, do estilo? Sim, com certeza. Olá a todos. Então, assim, a tatuagem, ela pode ser, nós temos que avaliar, né, olhar pessoa a pessoa, mas, assim, ela é uma forma importante de expressão daquilo, por exemplo, que pode estar acontecendo na vida da pessoa naquele momento, né? Do simbolismo que cada tatuagem pode ter na vida de cada pessoa. Isso eu acho que é extremamente importante. Borel, falando em simbolismo, né? Cada pessoa escolhe ali o desenho de acordo com o seu até estado de espírito. Lá no primeiro bloco eu exibi uma reportagem, o personagem falou sobre isso. Olha, a tatuagem tem a ver com o meu estado de espírito. Enfim, os desenhos são variados, os estilos também. Mas quando a pessoa chega no seu estúdio para fazer uma tatu, você alerta sobre essa questão? Olha, tá escolhendo por modismo, tá certo disso? Está bem resolvido ou você não costuma ter esse tipo de diálogo? Ele é importante. O que você acha? Assim, a princípio, quando a pessoa vai fazer a primeira tatuagem, né, em si, a gente sempre pergunta muito. Você está fazendo algo que você gosta, tem a ver com você, se esse procedimento que você quer, esse desenho, ele vai te acompanhar para o resto da sua vida. Lógico que hoje existem algumas técnicas para que você retire a tatuagem em si, mas não se baseia nisso. Tatuagem é para sempre. Mesmo que você tire, você vai saber que ela esteve ali. Uhum. E sobre os estilos, assim, a gente tem que sempre explicar. Existe hoje N mil tipos, assim, vários tipos. Todos os tatuadores em si, eles têm tatuadores que têm os estilos próprios, tem tatuadores que fazem todos os estilos. Então é sempre bom procurar alguém que se baseie no que você quer, que você se identifique. O tatuador também tem que, a pessoa, o cliente tem que se identificar com o tatuador também, sabe? Não é só chegar por fama, por moda, por aquele seu tatuador do dia, da moda, que é o fantástico em si. Tem que se identificar, porque eu vou fazer um trabalho nessa pessoa que vai ficar pro resto da vida. Uhum. E essa identificação tem que ter muito. Então, essa conversa tem que existir, sabe? Todo tatuador tem que sentar com o cliente, com a pessoa e perguntar se é isso mesmo, elaborar um desenho específico para ela, fazer todo o procedimento, explicar todo o procedimento, desde o início de como é o processo da tatuagem até a remoção, se for querer. A gente nunca quer que tire.
Mas isso é importante. Maravilha. Andréia, a pessoa precisa ter essa conversa também com ela mesma, né? Ela precisa ter um autocuidado ali para decidir, não se arrepender depois. Quais as orientações que você dá? Porque tem de tudo, né? Tem aquela... Eu vi você concordando ali quando eu falei de estado de espírito e eu fiquei refletindo quando eu vi o personagem falando sobre isso. Poxa, mas se ele procura um dia que não está muito bem, uma fase da vida que está depressivo... O estado de espírito muda, né? O estado de espírito muda, né? Então, se ele um dia está, por exemplo, muito triste, né? E aí ele faz uma tatuagem com esse viés. No dia seguinte, ele está muito feliz por alguma coisa. Ele vai olhar aquela tatuagem e talvez não reconheça. Não se reconheça naquilo. Então, eu não sei. Eu acho que, assim, em termos de orientação, eu entendo que, assim, tatuagem é algo que não pode ser feita de forma impulsiva. Ela precisa ser refletida, pensada, né? Entender qual é o simbolismo, parar para pensar, bom, é o simbolismo que eu quero hoje, mas eu vou conseguir lidar com ela para o resto da minha vida? Né? Então, assim, porque eu não sei se eu estou adiantando a minha fala, mas o risco, né? Por exemplo, o Borel estava falando dessa conversa, né? Principalmente com pessoas muito novas, com adolescentes, por exemplo, que às vezes são até autorizados pelos pais, mas o adolescente está muito refém ainda do grupo. Refém no sentido, ele precisa, né? Ele se separa da identidade dos pais e constrói a identidade dele, primeiro, a partir do grupo social. E às vezes os adolescentes têm essa coisa de moda, de eu quero fazer, para fazer parte do grupo. Então, eu acho que são coisas assim que o próprio tatuador precisa ter todo cuidado, né? Cuidado assim, no sentido de é isso mesmo que você quer, você ainda é novinho, imagina você tá com 15 anos, com 50 você quer essa tatuagem. Claro que nem sempre você vai ter garantia disso, né? Mas eu acho que são conversas que na verdade, são para fazer a pessoa refletir. Do ponto de vista de maturidade emocional, Andréia, você tem ali uma linha de corte do que seria mais adequado? 18 anos, 21? Olha só, 18 anos é o oficial. Agora, é claro que você tem pessoas de 18, de 20, de 40 que não têm maturidade para isso, né? E às vezes você tem alguém de 18 que tem maturidade para... Então, assim, mas se a gente puder falar, eu acho que os 18 anos aí a pessoa se torna oficialmente adulta, né? Acho que é bacana, né? Uma idade bacana, assim. Borel agora. Por favor, para complementar, Borel já tinha pedido a palavra ali, por gentileza. Então, assim, antigamente, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, né? A primeira tatuagem, a pessoa chega querendo fazer a tatuagem na mão, ou no antebraço, no pescoço, às vezes até no rosto. É um local bem visível. A gente fala, assim, que a tatuagem hoje melhorou muito, questão de preconceito, mas ainda existe muito. Sabe? O país ainda é muito conservador, ainda tem muito preconceito em termos de trabalho, de muitas coisas. Antigamente a gente não tatuava. Eu não tatuava a mão de ninguém, nem antebraço, se a pessoa já não tivesse tatuagem pelo corpo. Nunca. Assim, a pessoa chegava primeiramente querendo fazer a primeira tatuagem no antebraço ou mão, eu não tatuava. Pedia para ir embora, pensar, repensar, pensar no que vai acontecer, qual é o seu emprego, o que isso vai influenciar na sua profissão, porque influencia ainda, sabe? Assim, apesar da gente ver um monte de gente tatuada, um monte de pessoas cheias de tatuagem, ainda há um preconceito. Tem pessoas que têm preconceito, têm às vezes até aversão à tatuagem. Isso aí é de cada um. Não poderia acontecer, mas a gente às vezes tem que respeitar a opinião de cada um. Mas, Borel, então, hoje você já faz tatuagem na mão, no pescoço, no rosto? Olha, eu converso bastante. Só se essa pessoa estiver muito decidida, eu faço. Ela assina um termo de compromisso, sabendo do local, e aí eu faço. Tá? Mas eu converso muito antes. Tento evitar, sabe? Assim, menor de idade também tento evitar tatuar, mesmo com autorização, a gente conversa. Como que a fase de crescimento pode influenciar no resultado final da tatuagem. Ela pode mudar, ela pode esticar, ela pode aumentar distorce, o volume, né? Pode distorcer. Então, isso tudo tem que ser avaliado, sabe? Não é só chegar por aí, o cara quer fazer a tatuagem, o tatuador fazer só por causa do dinheiro. Ele tem que conversar, é um trabalho, o trabalho dele vai ficar para sempre nessa pessoa. Então, isso tem que ser avaliado. E essa pessoa não pode ter um problema com essa tatuagem, porque isso vai causar um problema para ela, né? Até psicologicamente, né? Ela vai se sentir... Sim. Não aceita e aquilo atrapalhou a vida dela profissionalmente, né? Então, tem que ser tudo isso muito conversado, né? Muito mesmo. E, com certeza, quando não é conversado, vai parar lá no consultório
Não é isso, doutora? Explica pra gente, porque nós temos casos de vícios, temos várias situações, né? A gente não está falando aqui que quem faz várias tatuagens pelo corpo tem o vício da tatu. Isso, cada caso é um caso. Mas essa situação existe. Existe, assim, e de novo, a gente tem que ter o cuidado de não rotular ninguém, não é essa a ideia. Eu ouvi outro de uma psiquiatra falando que todo excesso pode esconder um vazio interno. Então, assim, temos que ter o cuidado para não rotular, mas, assim, quando tudo em excesso, seja comida, seja cirurgia plástica, seja álcool, seja, né, até esporte em excesso, pode esconder, né, algum vazio interno e isso gera uma compulsão. Né? Então, é aquela coisa, né, eu tenho um espaço vazio, eu tenho que preencher, uma coisa obsessiva. Então, isso é que eu entendo que as pessoas têm que ter cuidado com isso, porque eu entendo a tatuagem como arte, como forma de expressão, mas quando ela perde esse simbolismo, né, essa compreensão, essa forma de expressão, ela vira apenas uma compulsão, uma forma de descarga de algum conflito interno que não está sendo resolvido através do monte de tatuagem, né? Então, eu faço e quando eu faço a tatuagem, eu me sinto muito bem. 2 dias depois, aquele bem-estar passou e eu tenho a necessidade de fazer outra para manter o bem-estar. Então, isso não resolve o conflito. Daqui a pouco a pessoa está totalmente tatuada e ela está infeliz. Então, eu, assim, de novo, não é que toda pessoa que está muito tatuada seja... Não é isso, não. Vamos ter cuidado com a minha colocação, tá? Mas, assim, eu acho que é caso a caso, né? Mas eu acho que o Borel tinha falado sobre isso, né? Então, eu tenho um espaço em branco, eu tenho que preencher tudo. Porque eu tenho que buscar um bem-estar que nunca vem, né? Então, é esse o cuidado que eu entendo que as pessoas... E isso vem batendo no consultório, não, assim, normalmente não só pela tatuagem, né? Mas por outras questões também, e que vêm associadas à tatuagem também. Borel, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. A tatuagem, ela tem um prazo de validade? Hoje a gente vê que as técnicas estão avançando muito, né? As máquinas estão... A gente vê uma evolução muito grande, principalmente você que está há 28 anos já no mercado. Isso tem a ver também com o tempo de durabilidade da tatuagem na pele? Olha, eu vou falar de durabilidade o seguinte, o ser humano tem data de validade, né? A gente vai morrer um dia. A gente envelhece, a tatuagem envelhece. Então, um traço fininho que se faz hoje, daqui a uns 10, 15 anos, ele vai estar grosso. A pele cedeu, a pele vai em flacidez. Então, isso vai acontecer. A evolução do material hoje nos dá a qualidade que a gente não está trabalhando mais com pigmentos tóxicos, com material de má qualidade, tá? Então, assim... Hoje isso ajudou muito quem trabalha profissionalmente, então a gente tem uma qualidade bem superior. As máquinas evoluíram, mas também as máquinas desde o início são ótimas também. Todas as máquinas dependem da qualidade do profissional. Tem gente que gosta de trabalhar com material que é feito desde os primórdios, tem gente que faz o hand pocket, que é a tatuagem feita à mão, que é na agulhinha, né? Então, assim, isso depende do profissional. Tá? O material veio para ajudar a evolução, né? Então é sempre uma questão ótima para isso. Só que também todo o material que é feito hoje, desde as máquinas até os pigmentos hoje autorizados pela Anvisa, essa questão toda, né, que está aqui no Brasil, que é uma das questões mais fortes que tem no mundo, em termos de regulamentação de material, ajuda muito. A gente consegue trabalhar com uma coisa, consigo dar uma qualidade para o cliente, porque antigamente a gente comprava uma tinta que eu tinha que confiar naquele vendedor. E eu não sabia o que vinha para mim. E, às vezes, poderia ter uma questão de alergia, o que ia acontecer? O cliente ia vir para cima de mim e eu não tinha como cobrar de quem me vendeu. Então, a gente sempre trabalhava numa dúvida. Eu mesmo, assim, já me tatuei antigamente, no final dos anos 80 para os anos 90, com tinta xadrez, com tinta de tecido e tudo. Sabe? Isso é o que tinha no mercado, não existia esse material no Brasil antes. Então, a gente tinha que trabalhar com o que tinha. Mas, assim, não no cliente. Eu trabalhava em fazer a tatuagem em mim, com esse tipo de pigmento. Então, o que a gente, hoje, com a regulamentação e a evolução desses materiais, a gente consegue dar uma qualidade superior ao cliente, né? Consegue falar assim, com certeza aqui está tudo certo. Andréia, e falando em está tudo certo, hoje está tudo certo também para a sociedade, nas relações, assim, no emprego, né, no mercado de trabalho, em relação àquela pessoa que tem tatuagem, porque tem muito
dessa questão cultural mesmo, de associar a tatuagem ao universo ali, né, da marginalização, pensando na chegada da tatuagem no Brasil, ali na zona portuária, né? sim. Então, a gente ainda carrega isso em 2022? Assim, a gente, né, nós estávamos falando sobre isso antes, né? Entendo que houve uma melhora muito grande, né? Porque antigamente a tatuagem era associada até a comportamentos antissociais, a marginalidade, né? Hoje eu percebo que já tem uma mudança, né? As gerações mais novas, elas, né, amam, né, né, lidam com a tatuagem de uma forma diferente. Agora, as pessoas mais velhas e mais conservadoras, elas têm realmente ainda dificuldade de desassociar isso, né? Então, acredito sim que em alguns setores, né, do mercado de trabalho, né, em situações de familiares, isso gere. Eu escuto isso dentro do consultório, né? Ainda gera problema, principalmente quando é algo. Não é uma tatuagem só, né? E aí, quando a coisa vai num crescente, isso fica um pouquinho mais complicado em determinados setores, outros não. Borel, o pessoal mais novinho, o pessoal mais novinho lida muito melhor com isso. E hoje temos aqui, a gente trabalha aqui no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, já tem, olha, são vários juízes, magistrados tatuados. Eu acho maior barato que a gente vem avançando, né, Borel? Por favor, conta pra gente lá atrás, quando você começou. Isso era, né, a gente nem imaginava. Imagina um juiz, né, um médico, sei lá, hoje já tem médico tatuado também. Avançamos, mas precisamos avançar ainda mais. E quais são os gargalos, Borel? Com certeza, precisa avançar mais ainda, sempre, né? Acho que parar nunca, né? Sempre para frente. Antigamente, assim, aqui em Brasília, eu tatuo há 28 anos. Estou no meio da tatuagem há mais de 30. E antigamente os estúdios de tatuagem, eles eram escondidos. Eles não ficavam à mostra como estão hoje, com lojas abertas, portas abertas, pessoal na frente, virou, né, evoluiu esse ponto. A gente tinha, o estúdio era escondido, era dentro de prédios, em salas pequenas, fechadas, sem muita propaganda, por questão dessa parte marginalizada da tatuagem. Então, assim, eu quando comecei a ter tatuagem, eu entrava num banco, o segurança estava atrás de você. Só por você ter uma tatuagem à mostra. Então, nessa época também se tatuava como uma forma de preconceito, de protesto, né? De protesto. Eu quero protestar contra a sociedade hipócrita que está querendo tirar a minha vontade de ser o que eu quero ser, né? Porque a tatuagem não muda o caráter de ninguém. Não é porque você tem uma tatuagem que você pode ser considerado marginal. Então, assim, não tem nada a ver isso. Você tem sua vida, seu estudo, sua dignidade, sua família. E a tatuagem não vai mudar você. Pode mudar para os olhos dos outros, mas aí a pessoa não quer nem te conhecer para saber quem você é. Então, acho que isso é o maior erro da sociedade. Ninguém quer saber quem o outro é, ele só quer julgar pela sua aparência. Então, isso é o maior erro que tem. E nisso evoluiu bastante. Ainda temos muito que evoluir, né? Eu acho que o Brasil inteiro tem que evoluir muito. As pessoas têm que aprender a parar de julgar pela aparência, né? Aprender a ouvir e entender melhor as pessoas. Acho que assim já funciona bastante. Perfeita a sua colocação, Borel. Bom, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Agora, uma última pergunta para os dois, para a gente finalizar aqui. Andréia, quero fazer uma tatuagem, estou em dúvida ainda. Qual é a orientação sobre esse ponto de vista emocional para garantir, né, o corpo bonito, colorido ali, a arte, mas a saúde emocional em dia também, para não se arrepender depois? Exatamente, né? O autoconhecimento é o melhor caminho para isso. E se você está em dúvida, espera mais um tempinho. Vai dormir, né? Deixa passar um tempinho, vê se aquele desejo daquela tatuagem permanece. Para que pressa? Né? Então, eu acho que é isso. Assim, é esperar o impulso passar e o impulso passando, se o desejo permanece. Se permanecer, ótimo. Maravilha, Borel, então, a procedência do local, atenção aos materiais também, a escolha do profissional, acho que tudo isso é fundamental, né? Além de pensar bastante. E com certeza. Assim, no Brasil, a gente tem uma legislação em cima do material de tatuagem, uma das mais rígidas do mundo. Isso nos garante qualidade de serviço e qualidade para o cliente. Então, assim, procurar um estúdio que esteja dentro das normas, estabelecidas para a vigilância sanitária local,
procurar saber se esse profissional tem um curso de biossegurança e primeiros socorros, isso também é fundamental. Lógico, nem tudo isso vai garantir uma boa tatuagem. Você tem que ver os trabalhos desse tatuador, conviver com ele um pouco, ver, pelo menos nas redes sociais, se esse trabalho está bem feito, se o material é descartável, se ele está dentro das regras, se ele trabalha com todo o EPI completo, sabe? Pergunte. Você tem, assim, é o dever do tatuador e obrigação dele te responder todas as suas dúvidas. Às vezes tem umas perguntas que são muito chatas, assim, mas a gente tem que falar, velho. Eu estou fazendo um procedimento que eu mexo com o seu corpo, sabe? Com a sua pele. Então, eu tenho o dever de te informar tudo que eu estou fazendo em você. Acho que isso é primordial. Pergunte, não tenha medo de perguntar ao tatuador o que ele está trabalhando, com o que ele está trabalhando e como ele vai trabalhar. Tá? Faça isso sempre. Aí você vai ter uma tatuagem de qualidade. Perfeito, Borel. Muito obrigada também, Borel, Andréia, pela troca aqui, pelo bate-papo, pelas dicas, pelas orientações, viu? Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu que agradeço. Agradeço também demais. Obrigado. E eu me despeço por aqui, agradeço também a sua companhia, encerro a edição de hoje com um recadinho da dona Nereide, lembra dela? A nossa personagem lá do primeiro bloco, ela que fez a sua primeira tatuagem aos 89 anos, confira, até o próximo programa, tchau, tchau. Muito obrigado, programa Viva Melhor, por eu estar aqui falando sobre essa experiência da minha vida. E para tanta gente que talvez está indecisa, não pensa não, façam. Se você tem vontade, não pense em idade não. E também não pense nos outros, pense em você mesmo. Porque o que você está fazendo, você não está agredindo ninguém, você está fazendo uma coisa para você. Procura viver feliz, que a felicidade é sempre bom na vida da gente. Sempre, sempre feliz. É o que eu desejo para todos. Que sejam tatuados e felizes com as suas experiências na vida, como eu.